Olá, pessoal, tudo bem? Tudo de bom para você. Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá prosseguimento, vamos na sequência acompanhando o edital, trazendo para você mais um grande assunto, mais um assunto importante nos seus estudos. Afinal de contas, você precisa estudar focado, determinado, para ter um grande desempenho no dia da sua prova. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, envolvendo de um lado as potências do eixo e do outro lado os países que compunham o bloco dos aliados. A Segunda Guerra Mundial, que foi determinante para os destinos políticos, sociais, econômicos e até mesmo culturais do século XX. Por isso que é de fundamental importância compreender as raízes históricas da Segunda Guerra Mundial. Você tem que compreender os antecedentes, os fatores determinantes, os países, os principais países envolvidos nesse conflito, as fases da Segunda Guerra Mundial, o desfecho desse conflito e, principalmente, entender as consequências da Segunda Guerra Mundial, que, sem dúvida alguma, determinaram os destinos da segunda metade do século passado. Viu como é muito importante? Viu como é fundamental? Como é extremamente relevante o estudo da Segunda Guerra Mundial? E é isso que a gente vai estudar agora nessa aula. Então vem comigo, pessoal, com foco, força e fé. Afinal de contas, a fé na vitória tem que ser inabalável. Vamos junto! Pessoal, a gente começa a aula de hoje apresentando os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que em aulas anteriores nós tratamos sobre a Primeira Guerra Mundial e falamos também do chamado período entre guerras, o período que está, evidentemente, entre as duas grandes guerras mundiais. Ao final da Primeira Guerra Mundial e a vitória militar da Tríplice Entente, tivemos a assinatura de vários tratados de paz, a chamada Paz dos Vencedores. O principal tratado assinado ao final da Primeira Guerra Mundial foi o conhecido Tratado de Versalhes, que literalmente ferrou a vida da Alemanha, pessoal. O Tratado de Versalhes arrebentou literalmente com a Alemanha. Já tinha ruído o Império Alemão, havia sido fundada uma república, a República de Weimar. A Alemanha perdeu territórios, perdeu colônias. A Alemanha teve que reduzir o seu contingente militar para apenas 100 mil homens. A Alemanha ficou impossibilitada também de produção de armamento. A Alemanha ficou impossibilitada, ficou impedida, proibida de se unificar novamente com a Áustria. E a Alemanha teve que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos. Como você percebeu, o Tratado de Versalhes foi extremamente punitivo com a Alemanha, responsabilizando este país pelos acontecimentos ocorridos na Primeira Guerra Mundial. E também, ao final desse conflito, surgiu um organismo mundial, um organismo político mundial, conhecido como Liga das Nações ou Sociedade das Nações, cuja principal missão, o principal objetivo era a preservação da paz mundial. Afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, a Primeira Guerra Mundial já tinha sido catastrófica para a história da humanidade. Cerca de 10 milhões de pessoas perderam a vida. Cerca de 20 milhões de pessoas ficaram mutiladas. A guerra deixou um saldo gravíssimo de desemprego, de estagnação econômica. A Europa deixa de ser o centro do mundo. Nós temos a ascensão econômica, a prosperidade material dos Estados Unidos, ali nos anos 20, com o American Way of Life. Acontece durante o período entre guerras a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, a Grande Depressão, que vai agravar ainda mais esses problemas sociais
econômicos e políticos vivenciados na Europa e vai consolidar o avanço nazifascista. Mas um ponto importante nos seus estudos é compreender a chamada política de apaziguamento, que foi levada a cabo pela chamada Liga das Nações, o organismo supranacional que surgiu ao final da Primeira Guerra Mundial, cujo principal objetivo era preservar a paz do mundo. Como nós sabemos, isso não foi possível. Por quê? Porque a Liga das Nações adotou uma política de tolerância, principalmente em relação à Alemanha e suas pretensões territoriais, principalmente a partir do momento em que fundou-se o Terceiro Reich, sob o comando de Adolf Hitler, na Alemanha. As pretensões territoriais, a construção do espaço vital alemão, a anexação do território dos Sudetos, a unificação com a Áustria, no chamado Anschluss, depois a anexação da Tchecoslováquia e, finalmente, a invasão da Polônia, que é o fator que vai deflagrar o início da Segunda Guerra Mundial. Mas o que é importante compreendermos é que a Liga das Nações adotou uma postura muito tolerante em relação a Adolf Hitler, que sistematicamente ia anexando a seu bel prazer territórios. Áustria, região dos Sudetos, Tchecoslováquia, Finlândia, Hungria, Iugoslávia, e aí por aí vai, né? As pretensões de Hitler. Logicamente que essas pretensões tomadas por Hitler, esses atos feitos pelo Führer, pelo chanceler alemão, pelo chefe do Terceiro Reich alemão, são violações ao Tratado de Versalhes, porque o Tratado de Versalhes tinha determinado uma série de cláusulas punitivas à Alemanha. Hitler não estava nem aí com o Tratado de Versalhes, desrespeitou cada uma dessas cláusulas. É o que vai levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Mas essa política de apaziguamento tomada pela Liga das Nações tinha como estratégia evitar o segundo conflito mundial. A Liga das Nações tinha consciência de que a Primeira Guerra Mundial havia sido extremamente sangrenta, deixou resultados catastróficos na Europa. Sabia que se ocorresse um segundo conflito mundial, as consequências seriam ainda mais nefastas. Então, a consequência de tudo isso, qual foi? O expansionismo territorial da Alemanha. A Alemanha que se remilitarizou e foi gradativamente anexando territórios na Europa. Então, entre os principais fatores que vão deflagrar a Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939 estão o revanchismo causado pelos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial, com destaque para o Tratado de Versalhes, extremamente punitivo à Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes, com as suas duríssimas cláusulas, somado à condição econômica, social e política vivenciado por um governo liberal na Alemanha, a República de Weimar, comandada pelo presidente Hindenburg, tudo isso contribuiu para o crescimento de partidos antagonicamente opostos. De um lado, a extrema-esquerda, o Partido Comunista Alemão, e de outro lado, a extrema-direita, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, o Partido Nazista, comandado por Adolf Hitler, que gradativamente vai conseguindo adeptos na sociedade alemã, vai conseguindo eleger representantes no parlamento daquele país, até que, em 1933, o presidente Hindenburg convida Hitler para ser chanceler. E depois da morte do presidente, do Hindenburg, Hitler vai ser o grande comandante político da Alemanha e vai levar o mundo a essa verdadeira catástrofe que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui fatores importantes. A ascensão do nazifascismo. A gente já viu aí, pessoal, na aula sobre o nazifascismo, a aula da Entre Guerras, a gente falou
do soerguimento desses regimes autoritários, desses regimes extremamente totalitários na Europa. Em 1922, a ascensão de Benito Mussolini na Itália e em 1933, a ascensão de Hitler na Alemanha. Então, a ascensão do nazifascismo é um importante fator da Segunda Guerra Mundial. O expansionismo militar, a conquista de territórios na Europa, é também outro fator preponderante, associado também à inoperância da Liga das Nações, que não foi capaz de dar um basta nas pretensões expansionistas da Alemanha nazista governada por Adolf Hitler. Então nós tivemos aí a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Vamos então conferir agora se a gente compreendeu alguns dos fatores aí da Segunda Guerra Mundial, fazendo uma questão padrão VUNESP. Olho na tela, pessoal. Dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945, é correto mencionar. Olha o comando da questão. Nós queremos os fatores, as causas preponderantes da Segunda Guerra Mundial. Alternativa A, o revanchismo, expresso nos tratados de paz, principalmente Versalhes, e o expansionismo nazifascista, as conquistas territoriais da Itália, da Alemanha e também do Japão. Verdade, pessoal. Olha só, a alternativa A já está correta. É a alternativa que nós estamos procurando. Esses são fatores preponderantes que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Alternativa B, os efeitos da crise econômica e o processo de descolonização. Grifa bem essas palavrinhas aqui, olha só. Processo de descolonização, em destaque as guerras na Índia e Argélia. Pessoal, presta bem atenção. O processo de descolonização, né, o processo conhecido como descolonização afroasiática, é uma consequência da Guerra Mundial, não uma causa da Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, teremos um enfraquecimento político-militar das metrópoles europeias. E aí nós teremos o crescimento das lutas anti-imperialistas, das lutas anticolonialistas, com a defesa da autonomia dos povos. Surgem movimentos em prol da independência de colônias localizadas na África e na Ásia. A começar pela Índia, num processo de independência liderado pelo Mahatma Gandhi. E a Argélia, uma guerra sangrenta contra a França. Mas esse processo só acontece após a Segunda Guerra Mundial. E como é chamado esse período que vem depois da Segunda Guerra Mundial? É chamado de Guerra Fria. Guerra Fria é o período de antagonismo entre os blocos capitalista e socialista. Essa é a Guerra Fria, tá ligado? Beleza. Letra C, então, aí, gente, a ação belicista da Liga das Nações. Pode parar. Pode parar por aí mesmo. A ação belicista da Liga das Nações, qual foi a postura que a Liga das Nações tomou? Política de apaziguamento. Vamos colocar panos quentes. As pretensões territoriais de Hitler, a Liga das Nações meio que passava o pano, deixava o Hitler com suas pretensões, porque achava que o Hitler iria se satisfazer com aquelas anexações. Só que o Hitler queria muito mais, ele queria dominar o mundo. Então, pessoal, quando fala que temos aqui uma ação belicista da Liga das Nações, nem precisa ler o resto. Por quê? Porque a Liga das Nações assumiu uma postura de tolerância, política de apaziguamento. Letra D, as rivalidades étnicas na Península Balcânica. Esse é um fator da Segunda Guerra, professor? Não. As rivalidades étnicas na Península Balcânica, eu até posso elencar
como um fator da Primeira Guerra Mundial, mas não da Segunda. A concorrência imperialista. Podemos entender que a Segunda Guerra Mundial é um prolongamento da Primeira Guerra Mundial, como bem afirmou o historiador Eric Hobsbawm, a Guerra de 31 anos. Ele fala que a Primeira Guerra, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial é um período só, a chamada Guerra dos 31 anos. Agora, quando você fala aqui, ó, corrida imperialista, principalmente na América, aí forçou a amizade, né, companheiro? Forçou a amizade, meu parceiro, porque a concorrência imperialista não era na América. Onde que era a concorrência? Concorrência imperialista dos países europeus em relação aos seus domínios na África e na Ásia. Então fica ligado aí, meu parceiro, minha parceira, não pode cair em pegadinha, hein? E a alternativa E, a preocupação em isolar a Rússia devido ao comunismo e os conflitos entre os países absolutistas. Opa, peraí. Países absolutistas nesse contexto histórico aí? Não haviam países absolutistas, haviam países totalitários. Você pode dizer que haviam regimes totalitários na Itália, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na própria União Soviética, governada por Joseph Stalin, mas não pode falar que é absolutismo. O absolutismo monárquico não existia mais nesse contexto histórico. E o interesse também era de isolamento, não da Rússia, pessoal, da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi formada no ano de 1922. Então, quem vai participar da Segunda Guerra Mundial não é a Rússia, é a União Soviética. Beleza? Muito bem. Vamos continuando aqui a nossa super aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora trataremos sobre o ensaio geral da Segunda Guerra, ou seja, o laboratório da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que aconteceu anterior à Segunda Guerra Mundial e que serviu de treinamento para as tropas nazifascistas. Adolf Hitler e Benito Mussolini puderam testar as suas tropas e as suas armas de guerra participando desse conflito. Esse conflito que aconteceu na Península Ibérica, pessoal, e é a famosa Guerra Civil Espanhola, travada entre 1936 e 1939, exatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, envolvendo de um lado os nacionalistas, comandados pela Falange, que tinha como principal líder o general Francisco Franco, e de outro lado estavam as brigadas internacionais, forças comunistas, anarquistas, sociais-democratas, que participavam em defesa da República Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola é o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial. Permitiu o teste das potências beligerantes da Segunda Guerra Mundial. Hitler e Mussolini puderam testar a letalidade de suas armas na guerra lá na Espanha. Guerra essa que tinha, de um lado, elementos de centro e de esquerda. Aqui estão os republicanos que contaram com, inclusive com a participação das chamadas brigadas internacionais, e de outro lado, quem é que estava? Do outro lado estava a Falange. Aqui estava a Falange, ou seja, os nacionalistas, os fascistas espanhóis, comandados por Francisco Franco. Beleza? Então essa é a Guerra Civil Espanhola, essa é a sangrenta Guerra Civil travada entre 1936 e 1939, que é o laboratório, é a prova de testes, o test drive, é o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial,
porque as forças fascistas espanholas, a Falange, contou com o apoio militar da Itália e da Alemanha. Apoio este que foi fundamental para a vitória dos fascistas comandadas pelo general Francisco Franco. Beleza? Questãozinha, padrão VUNESP para você. O episódio, considerado por muitos historiadores como prelúdio da Segunda Guerra Mundial e que opôs a esquerda à direita fascista, foi: qual é esse movimento? Qual é esse evento histórico considerado o ensaio geral da Segunda Guerra Mundial? O prelúdio da Segunda Guerra. Acabamos de ver. Foi a Guerra Civil Espanhola, travada entre os anos de 1936 e 1939, ou seja, antecipa a Segunda Guerra Mundial. Está aqui, pessoal, alternativa correta, letra A. Correto? Essa estava fácil, não estava? Massa! Vamos continuar agora. Falando dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, logicamente a gente tem que falar da ascensão do nazifascismo na Europa. A ascensão do totalitarismo na Europa. Na Itália, a partir de 1922, e na Alemanha, a partir de 1933. E aí, o expansionismo militar, a formação do totalitarismo europeu. Quando eu falo de totalitarismo europeu, pode ser totalitarismo de direita ou totalitarismo de esquerda. Os dois foram catastróficos para os países onde eles se soergueram. Isso vale para Portugal com o Antônio Salazar, vale para a Espanha com o general Francisco Franco, vale para a Itália com Benito Mussolini, vale para a Alemanha com Adolf Hitler e também vale para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com Joseph Stalin. É o totalitarismo que predominou na Europa desse período aí do entre guerras. Beleza? Permaneceram regimes liberais na França, por exemplo, na Inglaterra também, mas em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e União Soviética nós tivemos o crescimento do totalitarismo, que trouxe consigo desejo de expansão militar, de conquista territorial, diante da incompetência da Liga das Nações, que não foi capaz de evitar a eclosão de uma nova catástrofe na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mais uma questãozinha, padrão VUNESP para você. Olha só como a VUNESP adora cobrar a Segunda Guerra Mundial. E tenha certeza, vai aparecer novamente uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial e você vai matar, porque você está se preparando aqui no LAC Concursos, o maior canal de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, como diria o nosso grande professor Sidney Martins. Olha só para essa questãozinha sobre a Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do planeta, o Japão também procurava aumentar sua área de influência. Atacou a China e anexou a Manchúria. Por essa atitude, recebeu uma advertência da Liga das Nações. Como resposta, o governo japonês pediu desligamento dessa instituição internacional. Diante das violações do Tratado de Versalhes pela Alemanha, a França e a Inglaterra adotaram uma política de apaziguamento com o intuito de evitar confronto com a Alemanha. A expansão alemã chegou a ser vista por alguns membros da Liga das Nações como positiva, uma vez que poderia ser útil no processo de formar um cordão sanitário contra o avanço do comunismo na Europa. A Itália iniciou a invasão da Etiópia, recebendo apoio da Alemanha nazista. Olha só, esse texto está falando sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Falou da política expansionista do Japão, que empreendeu guerra contra a China e anexou o riquíssimo território da Manchúria, recebeu uma advertência.
lá da Liga das Nações, recebeu o cartão amarelo da Liga das Nações. Aí o Japão, como resposta, falou, então, quer saber? Japão não quer mais participar da Liga das Nações. O Japão abandonou a Sociedade das Nações. A Alemanha também chegou a ser vista por alguns comandantes da Liga das Nações como ações positivas. Falou, peraí, gente, a existência do Hitler na Alemanha tem um lado positivo. Que lado positivo é esse? O cara é um ditador, sanguinário, autoritário. Bom, o lado positivo é que o Hitler na Alemanha significa um cordão sanitário, ou seja, um cordão de isolamento para impedir o avanço do comunismo pela Europa Ocidental. Ou seja, vai manter Stalin longe do resto da Europa. Veja só, olha só, como eram malignos também alguns dos comandantes da Liga das Nações. Os caras meio que apoiavam o Hitler como forma de impedir que Stalin avançasse com as ideias do comunismo internacional. Beleza? Então vamos lá. O texto trata... Do que esse texto trata, pessoal? Das origens da Revolução Industrial? Não, nada disso. Da queda dos regimes fascistas? Não, não é disso que o texto trata. Dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Aí sim, meu camarada. Aí sim, minha amiga. Falou sobre os fatores que antecedem o início da Primeira Guerra Mundial. Fala do avanço do totalitarismo, fala do expansionismo militar nazi-fascista, fala das ações bélicas do Japão lá no Oriente, fala da inoperância da Liga das Nações. Então, esses são antecedentes da Segunda Guerra. Letra D, da crise do processo de globalização? Não, pessoal, nada disso. Das consequências da Guerra Fria? Claro que não. O texto está falando, então, de fatores geradores da Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, que, a propósito, ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Então, essa guerra vai acontecer entre setembro de 1939 e agosto de 1945, envolvendo, de um lado, os aliados, inicialmente França e Inglaterra, recebendo o apoio a partir do ano de 1941 dos Estados Unidos da América e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contra o eixo. Quais eram os países do eixo, professor? Muito fácil de você saber, amiguinho. Roberto, lembra aí, ó. Roberto, para não esquecer nunca mais. Roma, Berlim, Tóquio é o eixo. Roma, capital da Itália, Berlim, capital alemã, e Tóquio, capital do Japão. Beleza, tá aqui os três líderes do eixo. Hitler, líder alemão, Mussolini, líder italiano, o Duce, né? E o Hirohito, né? E também lá o Japão, representado aí pelos imperador japonês lá, Hirohito. Beleza? Então você tem de um lado os aliados, do outro lado estavam os países do eixo. O ano de 1941 é o ano emblemático, o ano fundamental que vai mudar completamente os rumos da Segunda Guerra Mundial. Porque acontece a entrada de duas potências nesse conflito. A entrada dos Estados Unidos da América, que é uma resposta ao ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, no Havaí. O Japão bombardeia a base naval norte-americana no Havaí, e aí os Estados Unidos declaram guerra aos países do eixo. E também no ano de 1941 acontece a invasão alemã sobre o território soviético. Hitler vai descumprir um tratado de não agressão que havia assinado com Stalin, que era o Pacto Germano-Soviético, ou Tratado Ribbentrop-Molotov. Então, Hitler vai atacar
a União Soviética, fazendo com que esse país declare guerra contra o eixo. E nós temos aí, em 1945, a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial, nós podemos dizer claramente que ela tem duas fases com características específicas. A primeira fase é conhecida como expansão nazifascista, a fase que vai se estender entre 1939 e 1942. É um período caracterizado pela utilização da guerra relâmpago, a chamada Blitzkrieg, onde temos aí a conjugação da ação da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, com a divisão Panzer, os tanques, os blindados alemães, com a ação da infantaria em conjunto com a ação da marinha alemã. Então era se precipitar com força total sobre o inimigo para não dar condições de defesa. Essa é a chamada Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. E aí a Alemanha tem grandes conquistas, né? Lembremos que a guerra começa com a invasão alemã sobre a Polônia. E aí, sucessivamente, a Alemanha conquista a Dinamarca, a Noruega, a Holanda. Em 1940, ocorre a conquista de Paris. Os nazistas conseguem tomar a capital francesa. Acontece, então, a rendição do Marechal Pétain. O Marechal Pétain vai cooptar-se com os nazistas, formando aí a República de Vichy, enquanto que a resistência francesa era liderada pelo general Charles de Gaulle. Essa é a fase da expansão nazifascista na Europa. Mas nós temos a contraofensiva aliada, que acontece entre os anos de 1942 e 1945. Anota aí no seu caderno as principais características dessa fase. Nós temos, por exemplo, a Batalha de Stalingrado, a sangrenta Batalha de Stalingrado, envolvendo o exército alemão e o exército soviético, a mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Ela foi travada lá no ano de 1942, decisiva para o resultado final da Segunda Guerra Mundial com a vitória dos aliados. Nós temos o dia D, 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas, comandadas pelos Estados Unidos da América, promovem a invasão da Normandia, a invasão, desembarque das tropas aliadas no Golfo da Normandia, com o objetivo de libertar a França do jugo alemão, do jugo nazista. Outro evento importante, pessoal, abril de 1945, é a ofensiva soviética sobre o território alemão. Os alemães que já haviam sido derrotados lá na União Soviética, que usou a tática de terra arrasada, tática de guerra de terra arrasada, e conseguiu infligir uma humilhante derrota para as tropas nazistas lá na União Soviética, avança sobre os territórios que estavam dominados pelos alemães até promover o cerco final à cidade de Berlim em 1945. Abril de 1945. Mês seguinte, a Alemanha capitula. Nós temos então a rendição alemã em maio de 1945, mas o Japão continua resistindo lá no Pacífico Sul. A Itália já tinha capitulado, a Alemanha já tinha se rendido de forma incondicional. Hitler cometeu suicídio, não é, pessoal? Mas o Japão permanecia firme e forte lá no Oriente, no Pacífico Sul. E aí os Estados Unidos vão lançar mão de uma estratégia extremamente
catastrófica, que foi a utilização das bombas atômicas nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Em 6 de agosto, o avião norte-americano Enola Gay lançou uma bomba atômica, o cogumelo nuclear, sobre a cidade de Hiroshima, matando cerca de 100 mil pessoas naquele momento. 3 dias depois, nós temos o lançamento de outra bomba atômica, desta feita sobre a cidade de Nagasaki. E após o lançamento dessas duas bombas atômicas, o Japão, em setembro de 1945, vai estender bandeira branca, vai se render de forma incondicional. Bacana? Então essa é a contraofensiva aliada que vai determinar o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos conferir questãozinha na tela aqui, padrão VUNESP. Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Matéria publicada no site do G1. No dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa, relembrando o final da Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 6 anos, entre 1939 e 1945. Como a gente falou aí, ela começa em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Alemanha sobre o território polonês, e ela vai até setembro de 1945, com a rendição incondicional do Japão. Com relação à Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que, vejamos, letra A, envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, dentre eles Alemanha, Itália e Japão. Alternativa B, teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos no Havaí, Pearl Harbor, por aviões japoneses. Letra C, desencadeou inúmeras alianças entre países como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Letra D, foi o estopim para que ocorresse o avanço político-econômico dos países europeus sobre novos territórios africanos. E letra E, possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas. Vamos lá, qual é a alternativa correta aí, pessoal? Essa tá fácil, né, gente? Muito fácil. É a alternativa A, olha só. Envolveu, de um lado, os países aliados de todos os continentes, inclusive o Brasil, que também declarou guerra aos países do eixo. Atrasado, é claro, o Brasil ficou um certo período em cima do muro ali, ó. Só urubu servando, como diz o poeta, não é? O Brasil ficou observando ali o desenrolar dos fatos, estava meio que numa neutralidade, né? O pragmatismo do presidente Vargas, até que, em 1942, o Brasil vai declarar guerra contra o eixo. E em 1944 vai enviar as tropas brasileiras, os pracinhas que vão combater na Itália. Então os aliados tinham França, Inglaterra, depois entrou Estados Unidos, União Soviética, diversos países de vários continentes, inclusive o Brasil, contra os países do eixo. Quem que comandava os países do eixo mesmo? Acabamos de falar agora há pouco, professor. Você até falou do Roberto, que é justamente o macete para não esquecer quais são os países que participaram desse bloco. Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Pronto, está aqui, a alternativa A é a alternativa correta. Em relação às demais alternativas, está muito simples, né, pessoal? O bombardeio naval, o bombardeio da base naval dos Estados Unidos, lá em Pearl Harbor, pelos japoneses, é o fato que vai precipitar a entrada dos Estados Unidos na
Segunda Guerra Mundial, lá no ano de 1941. Mas não é o fator que leva ao início da guerra. O início da guerra ocorre 2 anos antes. Beleza? Desencadeou inúmeras alianças entre países como a Tríplice Entente. Gente, nós já estudamos isso aqui. A Tríplice Entente é um dos blocos beligerantes da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Outra coisa aqui, ó. Portugal e Espanha são países que permaneceram neutros, ficaram neutros na Segunda Guerra Mundial. Esse é um fator que explica a continuidade de regimes arbitrários nesses países. Portugal, que era governado pelo Antônio Salazar, era uma ditadura, o Estado Novo, e a Espanha, que era governada pelo generalíssimo Francisco Franco, chamado franquismo, naquele país que perdurou até os anos 70. A letra D diz que o estopim para que ocorresse o avanço político e econômico dos países europeus sobre novos territórios africanos? Não, pessoal, porque o imperialismo tem o seu avanço no século anterior, o século XIX, que é o avanço da corrida por colônias para o fornecimento de matérias-primas e também mercado consumidor. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o contrário, o enfraquecimento das potências europeias, o que vai alimentar a luta pela independência dessas colônias, localizadas na África e na Ásia. Beleza? E ainda tem a letra E, que fala que possibilitou alguns países europeus, como a Bélgica. A Bélgica conhecida pela sua neutralidade em relação à guerra, pessoal. Como é que a Bélgica ia desenvolver indústrias bélicas? A única, não tinha como errar, não, essa aqui, viu, pessoal? Aluno lá, que não erra essa alternativa aí. Letra A é a correta. Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre a relação entre os Estados Unidos da América e o Japão na Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos falar aqui do Japão imperialista. Nós já abordamos alguma coisa sobre esse aspecto ao longo dessa aula. A gente já falou, inclusive, que o Japão invadiu o território chinês. O Japão promoveu guerra contra a China. Por isso que até hoje tem uma treta entre China e Japão, né, pessoal? O expansionismo japonês na região da China, anexando o território da Manchúria, e também na região da Indochina. Região da Indochina, que era colonizada pelos franceses. Região da Indochina é onde surgiu o Vietnã, Laos, Camboja. Beleza? Essas duas áreas, então, Manchúria na China e a península da Indochina ficaram nas mãos de quem? Do Japão expansionista. Coloquei até o Sr. Miyagi. Lembra do Karate Kid? Da primeira versão? Sr. Miyagi? Grande Sr. Miyagi. Simbolizando aqui o Japão expansionista. E aí, ó, coloquei aqui o Jack Chan simbolizando quem? A China. Jack Chan chinês. Então, Japão versus China. O Japão vai aqui, ó, invadir, vai fazer guerra contra a China. Vai invadir primeiro a Manchúria, conquistar a Manchúria, e depois invadir boa parte e conquistar boa parte do território chinês. Por isso que Jack Chan ficou boladão aqui, pessoal. O Japão anexou boa parte do território chinês durante a Segunda Guerra Mundial. E aí vai acontecer um embargo comercial dos Estados Unidos em relação ao Japão, por conta desse expansionismo. E aí o Japão, em represália a esse embargo econômico feito pelos Estados Unidos, na região ali do Pacífico, até porque os Estados Unidos tinham um ponto estratégico no Pacífico, que é o Havaí, o 50º estado constituinte dos Estados Unidos da América, é o Havaí, fica na Oceania, fica lá no Pacífico. Então o Japão vai promover um ataque à base naval de Pearl Harbor em 1941, fato este que vai promover a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Era o que os Estados Unidos estavam esperando.
estavam falando, nós só estamos aqui para nos defender. O Japão que atacou primeiro, atacou Pearl Harbor. Agora eles vão ver a nossa vingança será maligna. Então os Estados Unidos vão declarar guerra contra o Japão após o ataque japonês em Pearl Harbor, que foi no mês de dezembro de 1941. E aí vai acontecer a guerra no Pacífico, uma série de batalhas, como por exemplo a Batalha de Midway, que colocou fim ao mito da invencibilidade japonesa, a primeira derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, e vai até as 2 bombas atômicas que foram lançadas sobre solo japonês. Primeiro na cidade de Hiroshima, 6 de agosto de 45, e depois na cidade de Nagasaki, 9 de agosto daquele ano. E aí o Japão falou, folhinha verde, não quero mais, não sabe brincar, não desce para o play. Os Estados Unidos apelaram, cogumelo atômico, milhares de mortos. Então aí o Japão não teve mais condições de resistir, acabou se rendendo de maneira incondicional. Vamos então conferir uma questão aí da nossa querida VUNESP sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando para você que a VUNESP tem uma verdadeira tara pela Segunda Guerra Mundial, é fascinada na Segunda Guerra Mundial, pessoal. Tem atração, é uma obsessão pela Segunda Guerra Mundial. Então, tem que estudar esse conteúdo. Na Segunda Guerra Mundial, a participação dos Estados Unidos não foi preventiva, mas central. Embora existisse uma forte corrente isolacionista dentro da classe dominante americana até dezembro de 1941, ataque japonês a Pearl Harbor, que marcou seu ingresso na guerra. Beleza. Entre os antecedentes que levaram ao confronto entre o Japão e os Estados Unidos em 1941, é correto identificar. Vamos lá. Alternativa A. O ingresso da União Soviética na aliança antifascista formada por França, Estados Unidos e Inglaterra, o que gerou desconfiança no Japão anticomunista. Não é essa a razão que vai azedar as relações nipo-americanas, as relações entre Japão e Estados Unidos. Não é esse fator, não. Letra B. O Tratado Secreto de Não Agressão entre o Japão e a União Soviética, que provocou forte tensão quando descoberto pelos Estados Unidos. Nada disso, até porque o Japão participou do Pacto Anticominterme, Pacto Anticomunismo Internacional, junto com a Alemanha e a Itália. E quem é mesmo que tinha um pacto de não agressão, eu pergunto para os senhores? Era, inicialmente, Alemanha e União Soviética, que em 1939 assinaram o Pacto Germano-Soviético, que foi desrespeitado por Hitler em 1941. Letra C. A ação conjunta de China e Japão contra o avanço imperialista dos Estados Unidos sobre o Pacífico, que levou à formação de uma aliança anti-ocidental. Gente, China e Japão estavam do mesmo lado, estavam unidos como irmãos contra os Estados Unidos? Claro que não, cara. Japão e China estavam até as turras, estavam guerreando, eram inimigos. O Japão invadiu, cara, o Japão fez cada atrocidade lá na China, inclusive estupros coletivos aconteceram lá, estupros de mulheres chinesas. Puxa vida, aconteceram várias barbaridades. Na Segunda Guerra Mundial, na frente oriental, o Japão invadiu e ocupou a China. Ou seja, eram inimigos. Perfeito? Está errada também a letra C. Letra D, o expansionismo japonês na China e na Indochina, que contribuiu para que os Estados Unidos decidissem embarcar as importações japonesas de petróleo. Verdade, está aí, razão importante, o que azedou as relações entre Estados Unidos e Japão, pessoal. A ação
expansionista japonesa sobre o território chinês e também na península da Indochina. Aí o Japão recebeu como punição o embargo as importações de petróleo. Está aí a alternativa correta. E letra E ainda, a conquista norte-americana do Havaí, arquipélago no Pacífico, que até então pertencia ao Japão, o que gerou descontentamento entre os nacionalistas japoneses. Não, nada disso. O Havaí já era um dos estados pertencentes aos norte-americanos. Era o 50º estado dos Estados Unidos, o Havaí. E lá tinha a base naval de Pearl Harbor, que foi atacada pelos japoneses em dezembro de 1941. Falaríamos agora sobre a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O avanço das... Olha que coisa importante, hein, pessoal? Os aliados tiveram que fazer um acordo com os comunistas. Está aqui o Joseph Stalin puxando a orelha do Adolf Hitler, né? A participação da União Soviética foi fundamental para a vitória dos aliados. Lá na frente, na frente oriental de batalha, no leste, quem atuou foi o Exército Vermelho. O Exército Vermelho teve uma atuação importante. A contraofensiva aliada, que a gente falou, a partir de 1942, vai ser decisiva, né? O dia D, 6 de junho de 1944, desembarque das tropas aliadas no Golfo da Normandia, a Batalha de Stalingrado, vencida pelo exército soviético, e aí o cerco de Berlim, que vai ser fatal aí para a queda do nazismo, para o suicídio de Adolf Hitler. As tropas soviéticas, as tropas do Exército Vermelho, chegaram primeiro lá em Berlim, primeiro que as tropas inglesas, francesas e norte-americanas. Beleza? Vamos conferir a questãozinha? Considere a manchete de um jornal. Olha só, temos o jornal Folha da Manhã, apareceu a manchete, que diz o seguinte, em letras garrafais, olha só, São Paulo, terça-feira, 8 de maio de 1945. Isso aqui é um verdadeiro documento histórico, não é? O historiador, quando olha um jornal assim, ó, chega até lacrimejar de emoção. Isso aqui é um documento histórico. Renderam-se incondicionalmente aos exércitos aliados as forças germânicas de terra, mar e ar. Olha só, Folha da Manhã, né, que é a Folha de São Paulo. A manchete do jornal anuncia um fato histórico relacionado à Segunda Guerra Mundial, que representou o quê? Está falando aqui, quem que se rendeu de forma incondicional? Quem se rendeu foi a Alemanha, né? O exército, a marinha, a aeronáutica daquele país se rendeu de maneira incondicional aos exércitos aliados. Letra A. A vitória dos países aliados sobre os países que compunham as forças do eixo, diz a letra A. Letra B. O recuo militar de um país liberal que não pôde derrotar o exército bolchevique. Letra C. A vitória parcial dos nazistas nas batalhas contra os partidários do bolchevismo. Bolchevismo é o comunismo, pessoal. Letra D. A derrota de um dos países europeus que lutou contra países liberais e comunistas. Essa está correta. A derrota de um dos países europeus que lutou contra liberais e comunistas. Porque veja, pessoal, que país europeu que foi derrotado ali, a manchete do jornal fala? É a Alemanha. Fala que a Alemanha se rendeu de forma incondicional aos exércitos aliados, que apresentavam países liberais, como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, mas também apresentavam países comunistas, a União Soviética. A União Soviética também participou dos aliados. Está aí a resposta correta na letra D. Né? Professor, por que não pode ser a letra A? Porque a letra A, pessoal, está falando aqui, ó,
a vitória dos países aliados sobre os países que compunham as forças do eixo. Mas ali, quem está se rendendo de forma incondicional não são todas as forças do eixo. A Alemanha, a Itália já tinha capitulado anteriormente, a Alemanha capitulou lá em maio de 1945, mas o Japão continuou na guerra. O Japão só vai se render em setembro de 45. O Japão continuou sozinho na Segunda Guerra Mundial. O Japão resistiu lá na frente do Pacífico, pessoal. Por isso que essa alternativa está errada aqui. E letra E, derrota militar de uma potência hegemônica envolvida na luta contra o fascismo. Não, gente, nada disso. Está falando da vitória dos aliados sobre o nazismo na Alemanha. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. E, finalizando a nossa aula, nós precisamos falar também sobre as consequências da guerra. Cara, não adianta você entender as causas, entender os fatores, entender as principais fases da Segunda Guerra Mundial e deixar de lado o estudo das consequências. O que a Segunda Guerra Mundial deixou de resultado? Quais são os seus desdobramentos? Isso a banca também pode cobrar. E você tem que ficar atento. Olha só como principais consequências da guerra nós temos cerca de 50 milhões de mortos. Pessoal, faz a análise comigo aqui. A Primeira Guerra Mundial tinha deixado um saldo de aproximadamente 10 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial matou 5 vezes mais. Então, só aí você já percebe que há um avanço na capacidade de produção de armas de destruição em massa, dentre elas a bomba atômica, que foi utilizada pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial. 50 milhões de mortos, destruição da Europa. A guerra não se limitou à Europa, como a gente viu ao longo dessa aula. A guerra aconteceu na África, aconteceu na Ásia e aconteceu na Europa, tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental. A Europa saiu arrasada, destruída. Mesmo os países vitoriosos, como França e Inglaterra, saíram em frangalhos ao final da Segunda Guerra Mundial, porque toda a sua indústria estava voltada para a produção de armamentos. Vai se converter na indústria bélica para sustentar a guerra. Então, ao final da guerra, evidentemente, os países europeus vão enfrentar problemas econômicos muito sérios. Ao final da guerra, tomou-se conhecimento do chamado Holocausto, que foi um evento extremamente violento, pessoal, catastrófico. A execução de 6 milhões de judeus, isso mesmo que você ouviu, 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração nazista, os campos de concentração e extermínio. Os judeus, que eram as grandes vítimas do nazismo. É claro que os judeus não foram os únicos perseguidos, os únicos enviados para os campos de concentração, os únicos que sofreram na pele a opressão do nazismo. Judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos e mentais, ciganos, toda essa galera aí foi perseguida pelos nazistas. E houve, então, o Holocausto, que foi o extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Temos o fim do totalitarismo nazi-fascista. Fim do totalitarismo nazi-fascista. Itália e Alemanha deixam de ser países totalitários. A União Soviética continua, até a morte de Stalin, nos anos 50. Temos aí o início também do terror nuclear, as ameaças entre Estados Unidos e União Soviética, que são as duas superpotências que vão emergir ao final da Segunda Guerra Mundial e vão se rivalizar num período de bipolarização mundial, conhecido como Guerra Fria. Outra importante consequência
da Segunda Guerra Mundial foi a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Você se lembra que a Liga das Nações não foi competente para impedir a ocorrência de uma nova guerra mundial. Então, por essa razão, os países vitoriosos resolveram, então, criar uma organização mais forte, mais sólida, mais fundamentada, que pudesse evitar a ocorrência de novas guerras mundiais. Evidentemente que as guerras continuaram a acontecer, mas guerras em pontos isolados, em pontos específicos, não guerras mundiais. Perfeito? Então, o principal papel da ONU, zelar pela paz do mundo. E a ONU foi importantíssima no processo de reconhecimento das independências das antigas colônias localizadas na África e na Ásia, pessoal. Quem vai legitimar a independência desses países é a Organização das Nações Unidas. Beleza? Então, gente, olha só o recado que eu deixo para você no final dessa nossa aula palpitante sobre a Segunda Guerra Mundial. Estuda, mas estuda mesmo, estuda para valer, com determinação. Mentalize seu nome no diário oficial e em breve ele estará lá, porque você prepara com o time de sucesso aqui do LAC Concursos, sempre junto com você. E o segredo é estudar com planejamento, antecedência e foco. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique LAC.